Antecedentes. Perspectiva histórica da participação da juventude nas lutas sociais e políticas. Com o crescimento gradual da civilização estatal, derrubando a juventude e a mulher, a existência de uma variedade de comunidades, grupos étnicos e culturas foi posta em risco. A ganância ilimitada do Estado se expressou engolindo todos os povos. As primeiras fases da civilização, também conhecidas como a época dos impérios, Império Babilônico, Império Assírio, Império Persa, Império Macedônico e Império Romano, são marcadas pela ocupação desde o início. Naquela época, não havia mais terras que não fossem conquistadas e nenhuma sociedade que não fosse explorada. Além disso, a busca de saídas para a época sombria da Idade Média através de religiões como o islamismo e o cristianismo não teve muito sucesso. Essas grandes ideias, que surgiram em nome da defesa dos povos, fundiram-se com o tempo com o poder governante. O Islã, no início uma religião de paz, aparentemente transformou-se em um curto período de 20 anos em uma religião de guerra. Na época de Muawiyah I, o domínio do Islã abrangia metade do mundo conhecido. Se houvesse forças para se opor a essa regra e para defender a natureza do Islã, como a paz e a igualdade, seriam brutalmente massacradas pelos governantes. No entanto, a voz das oposições não poderia ser silenciada completamente. Muitas comunidades religiosas continuaram sua marcha, dividindo-se em inúmeras denominações, como os Fatimides, Hawariyaji, Alevis e Jafari. O cristianismo também passou por uma fase semelhante. As contradições entre os dois campos se aprofundaram cada vez mais com aqueles, por um lado, afirmando que Jesus era o Filho de Deus e outros vendo-o como humano. Os defensores da primeira posição rapidamente se tornaram governantes, enquanto aqueles que defendiam o caráter humano se tornaram oposicionistas e ocupavam uma posição de resistência contínua. Para resumir, enquanto, por um lado, a civilização dominante prolongou sua vida pela apropriação de ideias como o Islã e o cristianismo, por outro lado, os povos também souberam como continuar sua marcha pela liberdade. Por outro lado, entre os séculos XV e XX, a Europa entrou em uma nova e rápida fase de urbanização. Algumas cidades, como Genebra, Veneza e Florença, viveram cedo suas revoluções urbanas. Os centros comerciais que foram construídos, o dinheiro que foi impresso, os títulos, assim como os bancos que foram construídos, tudo isso marcou o nascimento do capitalismo. A seguinte pergunta surgiu na mente das pessoas: o capitalismo resultará em um tempo iluminado ou sombrio? Recebemos as respostas daqueles que resistiram. Na época, havia rebeliões contínuas nas ruas da Alemanha e da Itália. Por todo o continente, confederações de cidades foram formadas e encontramos exemplos de comunas em grande escala. A Revolução Francesa, por outro lado, que se desenvolveu muito mais tarde, parecia ser um presságio da Revolta Operária de 1848 e da Comuna de Paris de 1871. Embora a situação nos países da Ásia Central e do Extremo Oriente, bem como do Oriente Médio, não fosse muito diferente, as lutas ali ocorreram de maneira diferente. Ao contrário da Europa, o domínio dos otomanos, dos safávidas e dos mongóis não abrangia completamente as sociedades. Havia sociedades que protegiam sua estrutura independente e autônoma. Os curdos eram uma dessas sociedades. Mesmo tendo um vínculo orgânico com os otomanos, sua estrutura política era autônoma. Os curdos viviam milhares de anos em tribos e respondiam a ataques, se necessário, através da formação de alianças, como a aliança com os persas contra a opressão assíria, e formando confederações nas quais lutavam. Entre outras coisas, é daqui que vem a peculiaridade dos
curdos como o povo mais antigo e sem Estado da história. Só conheceram o Estado como uma forma distante de administração pertencente a certos grupos. Embora sempre tenha havido contradições com o Estado, o primeiro conflito grave ocorreu no processo de formação dos Estados-nação. Nessa fase, o nacionalismo foi usado para tentar atribuir um Estado a cada povo e transfigurar o Estado em algo sagrado. Grandes lutas políticas e sociais foram travadas contra ele. Não apenas no Kurdistão, mas em todo o mundo ocorreram processos repletos de conflitos. Milhões de pessoas morreram. No século XX, em particular, se produziram confrontos sangrentos. Foi a era da industrialização e da divisão do mundo. Das guerras locais e regionais, das guerras de libertação nacional às guerras mundiais, o mundo inteiro afundou em uma espiral de guerra e violência. Só em Dersim e em Agiri, centenas de milhares de pessoas foram massacradas. Em todas essas guerras e resistências, a juventude sempre esteve na vanguarda. Nas lutas políticas e sociais, a juventude sempre esteve na linha de frente. Mesmo se olharmos apenas para as recentes guerras nacionalistas, encontramos uma juventude que está pronta para resistir até a morte. Quem ofereceu mais resistência do que a juventude contra o processo de escravização, recrutamento de soldados e da conversão dos povos em classe trabalhadora? Mas justamente é a juventude que mais quis se integrar nesses processos. Ao longo da história, é a juventude que tem buscado satisfazer a ganância ilimitada dos governantes com guerras e trabalhando nas fábricas. A onda da civilização capitalista não só esmagou as mulheres, mas também a juventude, e no pico da onda estão os exploradores. Mas, sem dúvida, os governantes serão aqueles que serão esmagados quando a onda da civilização desmoronar a partir de baixo. A juventude, as mulheres e as trabalhadoras alcançarão sua liberdade. A juventude em lutas sociais e políticas. Ao longo da história, um grande número de mecanismos foram criados contra os jovens. Os ataques vão desde a opressão dos mais velhos sobre a juventude, gerontocracia, o deficirme, a colheita de garotos, um sistema de recrutamento forçado, privação da educação, de maneira que a juventude se converta em especialistas muito limitados, até o recrutamento para o exército antes do início da vida profissional. A juventude, naturalmente, não permaneceu impassível diante disso e se engajou em lutas muito diversas. De certo modo, a história é a história destas lutas. É também a história da luta entre os setores conservadores e intolerantes da sociedade e a busca do novo por parte da juventude. De um lado está a civilização hegemônica e sua ambição de poder e a supremacia do Estado, e do outro a vontade da juventude de se desenvolver e defender uma sociedade livre e democrática. A história também expressa essa luta. Neste sentido, é preciso repetir: em toda renovação, toda busca de liberdade e de igualdade com base na diversidade, ou seja, na tentativa de recuperar o que foi perdido, a juventude tem ocupado uma posição muito importante. Mesmo que isso não tenha sido expresso com muita força, sempre foi assim no fluxo natural da sociedade. Em todas as grandes aspirações de liberdade ao longo da história, a juventude desempenhou um papel significativo. Não parece possível que pensamentos baseados na liberdade possam surgir separadamente da juventude. Com a socialização do espírito e o sentir da juventude, todos os avanços rumo à liberdade foram transformados em uma verdadeira cultura, norma e linha ideológico-política. As grandes tendências rumo à liberdade que surgiram foram produzidas nessa perspectiva. Isso também pode ser visto com líderes e profetas ao longo da história. Por que isso aconteceu? A juventude foi antes de tudo explorada. Somente através do controle da juventude foi possível suprimir o sistema centrado na mulher. Como resultado,
a queda da juventude tem uma consequência correspondentemente crítica. É inegável que a mulher foi mantida sob a mais severa opressão, que as classes são o resultado de uma construção social e que as sociedades foram escravizadas e, lamentavelmente, a juventude foi utilizada como instrumento dos governantes para oprimir as mulheres. Como resultado, a política de subjugação do sistema governante expôs os jovens à repressão e à ruptura. Como resultado, os conflitos e lutas da juventude com a hierarquia social e as forças estatais baseadas no poder nunca pararam, sempre existiram. O conhecimento desta situação levou à busca de alternativas e novas ideias que criticam o dado, o sistema governante, opondo-se a ele e querendo mudá-lo. Por exemplo, muitas correntes de pensamento diferentes e uma multidão de avanços revolucionários surgiram em oposição à ignorância. Foi assim que o Islã, a Renascença e o Iluminismo se desenvolveram. Muitos jovens participaram dessas resistências gerais contra a ignorância, nas escolas de pensamento e movimentos iluministas, e até mesmo desempenharam um papel de liderança. Além disso, o primeiro guerrilheiro do universo, Espartacus, que liderou um grande avanço da liberdade contra a escravidão no Império Romano, era essencialmente um jovem insurgente. O movimento de Espartaco se tornou um movimento de resistência de jovens gladiadores, rebelando-se contra a opressão romana. Há muitos exemplos semelhantes ao longo da história. Ao mesmo tempo, a influência da juventude nas lutas dos trabalhadores também pode ser vista. Em particular, não se deve subestimar o papel dos movimentos estudantis na Europa. Apesar da juventude liderar uma multidão de greves e lutas dos trabalhadores, todas elas foram descritas exclusivamente como lutas de classe. Em resumo, a juventude como grupo social, apesar de sua participação ativa nas lutas sociais e políticas ao longo da história, não foi definida por sua própria identidade. A luta com sua própria identidade se desenvolveu muito mais tarde. Até chegar a essa etapa, ela efetivamente tomou seu lugar dentro das resistências sociais gerais e, sob as condições da modernidade, desempenhou ativamente seu papel nos movimentos de libertação nacionais e real-socialistas. A juventude em revoluções do socialismo real. O nascimento da civilização ocorreu há cerca de 5.200 anos na cidade de Uruk, no Oriente Médio. Desde então, tem proliferado e expandido. Transformou-se em cidades com 30 milhões de habitantes. A civilização que conhecemos se encontra em um estado de avançada idade. Ainda que a civilização europeia seja classificada de continente jovem ou de civilização moderna, seria mais apropriado chamá-la de civilização antiga. A civilização trouxe para a Europa uma multidão de valores materiais e espirituais, o que também ampliou seus problemas. Em lugares com problemas de grande escala, a busca de saídas é sempre intensificada. Portanto, sob as condições da modernidade, o novo endereço da luta tornou-se a Europa. Em 1789, a Europa, especialmente a França, encontrava-se em uma fase caótica. A Grande Revolução Francesa trouxe profundas convulsões políticas e sociais. As lutas sociais e políticas ganharam ímpeto. Muitas forças políticas, sobretudo os republicanos seguidores do imperador, e os jovens comunistas seguidores de Babeuf, envolveram-se em conflitos muito diversos. Por sua vez, foram feitas tentativas para construir uma monarquia, uma república e um império. O resultado, no entanto, foi a criação de um Estado-nação. Nesta fase, a formação de um Estado-nação também entrou cada vez mais na agenda dos revolucionários. Sob essas condições, o foco do jovem estudante de direito Marx na Alemanha nos anos 1840 também foi direcionado para a questão do Estado. Tentou aprender com Hegel, que via o Estado como meio para a liberdade, e acreditava verdadeiramente que se o Estado é socialista, ele pode ser um meio temporário de criar liberdade. Quando ele, aos 29 anos, junto com Friedrich Engels,
começou a escrever um manifesto comunista, ambos estavam certos de que estavam escrevendo o Programa da Liberdade. Na história das lutas sociais e políticas, foram os socialistas que, doravante, deixaram sua marca na resistência social. Enquanto se esperava que a revolução começasse na Alemanha, ela eclodiu na Rússia. A primeira revolução real socialista ocorreu, com toda a sua glória, na Rússia, em outubro de 1917. Centros urbanos como Petrogrado e Moscou foram tomados. As implicações políticas foram enormes em todo o mundo. Em um período de tempo muito curto, quase metade do mundo se transformou em regimes real-socialistas. Na China, Cuba, Vietnã do Norte, Coreia do Norte, Albânia e Iugoslávia, ocorreram revoluções uma após a outra. O mundo foi dividido em dois blocos, o bloco imperialista e o socialista. É inegável que em todas essas revoluções real-socialistas houve uma avançada vanguarda composta por jovens. Não só isso, a era das revoluções começou com Marx, foi feita sob medida para a juventude. Quando os jovens conheceram o marxismo e as ideias do socialismo, boa parte do corpo estudantil intelectual e com boa formação se dedicou ao desenvolvimento de estratégias revolucionárias em ritmo acelerado. Embora houvesse diferentes abordagens com relação à estratégia, tática e ação, a única verdadeira revolução os uniu a todos. A juventude é usualmente mais propensa a assumir riscos e outras questões que se ligam à despreocupação, resistência e tenacidade. Por isso, a juventude definiu a direção em todas as revoluções. Por exemplo, os líderes da Revolução Cubana, como Fidel, Che e Camilo, fundaram uma organização na juventude e realizaram a revolução em um tempo muito curto. Yakov Mikhailovich Sverdlov tinha apenas 26 anos de idade quando foi admitido no primeiro comitê central do Partido Bolchevique. Líderes revolucionários como Lenin, Mao e Ho Chi Minh estavam todos envolvidos na luta revolucionária em uma idade jovem. Além disso, a juventude ocupou um lugar importante nos comitês de base em muitas organizações de todos os regimes e partidos real-socialistas. Tal como demonstram entrevistas e estudos existentes que realizaram numerosos líderes revolucionários como Dimitrov e Lenin, a organizações juvenis, a juventude era também nessa etapa a força fundamental que dirigia o trabalho principal. Em muitos países real-socialistas, estruturas de jovens trabalhadores e organizações juvenis autônomas foram estabelecidas nesta fase. As organizações juvenis começaram cada vez mais a moldar as identidades da juventude. Isso aumentou seu grau de politização. A politização chegou até mesmo às escolas secundárias e do ensino superior. Os jovens revolucionários, que são objeto de inúmeras publicações revolucionárias, deixaram sua marca neste período. A história do jovem trabalhador e revolucionário Pavel e seus amigos, que Gorky tão brilhantemente descreveu em seu livro A Mãe, é um exemplo da politização espontânea e da organização independente da juventude na Rússia pré-revolucionária, especialmente a obra de N.G. Chernyshevsky, O que Fazer, na qual ele, pela primeira vez, desenhou um retrato claro de um novo tipo de pessoa portadora da revolução, teve uma influência inigualável no corpo estudantil progressista da Rússia. Durante toda uma geração, o trabalho foi decisivo para sua consciência política e sua entrada nas fileiras da Revolução, razão pela qual Dimitrov chegou a descrever esse livro como o romance da juventude. Até Reber Apo falou em 1998 que a questão levantada em Como Viver, apresentada no livro O que Fazer, não perdeu sua relevância atualmente e pode ser aplicada à situação da juventude do Kurdistão. Como resultado, pode-se dizer que enquanto a juventude tinha se politizado e se distinguido ainda mais visivelmente nas revoluções real-socialistas, ainda não era possível falar de uma formação completa de uma identidade juvenil no sentido mais pleno do termo. Ao contrário,
A juventude era tratada como uma reserva dos partidos real-socialistas. Sua importância estratégica não foi plenamente reconhecida. Embora a juventude tivesse deixado sua marca nas revoluções, isso não foi suficiente. É certo que a origem da ideia da juventude como a vanguarda da revolução pôde ser encontrada pela primeira vez no pensamento real socialista, mas todas as definições da juventude permaneceram muito restritas e as abordagens clássicas da juventude não puderam ser superadas. Em resumo, mesmo colocando o foco do socialismo real na juventude, o que foi um avanço significativo em comparação com a anterior, não conseguiu superar o horizonte da civilização estatal. A juventude nas revoluções de libertação nacional. A difusão global da Revolução Real Socialista suscitou novas esperanças. Os slogans da revolução ecoaram por todo o mundo. Sob essas condições, numerosas forças sociais e políticas se voltaram para a resistência e a luta. Os países colonizados, em particular, queriam conquistar sua independência o mais rápido possível e se colocaram em movimento com este objetivo em mente. Da América Latina e África até o Oriente Médio e Extremo, quase todos os países exigiam independência nacional. Em Angola, Congo, Moçambique, Guiné, África do Sul, Camboja, Laos, Índia, Nicarágua, Peru, Palestina e muitos outros países, as revoluções de libertação nacional se desenvolveram a partir desta premissa. De todas essas revoluções, surgiram os lendários líderes juvenis. Quando o sul-africano Mandela iniciou sua marcha pela liberdade, construiu sua primeira organização com a juventude intelectual e estudantil. Mais tarde, dedicou sua vida à revolução da sociedade e passou quase 30 anos na prisão. O revolucionário congolês Patrice Lumumba tinha 20 e poucos anos quando foi o porta-voz do movimento da independência no Congo. Foi um dos jovens líderes da Nova África que estava despertando, que escreveu em sua última carta antes do seu assassinato: chegará o dia em que a história falará, mas não será a história que será ensinada em Bruxelas, Paris, Washington ou nas Nações Unidas. Será a história que será ensinada nos países que conquistaram a liberdade do colonialismo e de seus fantoches. Também Ho Chi Minh, quando começou a lutar pela independência do Vietnã, ainda era um estudante. Lutou 15 anos de sua vida contra o domínio colonial francês e mais 20 anos contra o imperialismo norte-americano em sua sociedade. O inesquecível grande comandante da guerrilha, Ernesto Che Guevara, que disse que a morte pode nos surpreender, que seja bem-vinda, desde que este nosso grito de batalha possa ter chegado a algum ouvido receptivo e outra mão possa ser estendida para empunhar nossas armas e outros homens estejam prontos para entoar o canto fúnebre com o estacato das metralhadoras e novos gritos de guerra e vitória. Era um jovem de 25 anos quando foi lançado em batalha. Quando ele e seus camaradas realizaram a Revolução em Cuba em 1959, as lutas de libertação nacional lideradas pela juventude atingiram seu auge. Outro detalhe marcante é que quase todos os líderes revolucionários nacionais eram jovens que estudaram nos estados que exploravam suas terras natais. Se familiarizaram primeiro com a ideia da revolução. Mais tarde, levaram essas ideias para seus próprios países e as aplicaram lá. Por exemplo, o líder do movimento de libertação indiano, Gandhi, era um jovem que estudou direito na Inglaterra. O vietnamita Ho Chi Minh, por outro lado, estudou na França. Muitos revolucionários africanos eram estudantes em países que os exploravam, como Portugal e Espanha. Por exemplo, o líder da resistência juvenil guineense Amílcar Cabral foi estudante em Portugal, e Patrice Lumumba estudou por um curto período na Bélgica. Apesar disso, em nenhuma das revoluções de libertação nacional enfatiza suficiente a juventude. A luta foi avaliada em sua totalidade como uma luta pela independência nacional, e o único objetivo tornou-se o Estado-nação socialista totalmente independente. Grupos sociais como a juventude e as mulheres não foram suficientemente definidos
e não foram considerados necessários, dado seu devido lugar dentro das revoluções. O espírito da juventude havia mais uma vez deixado sua marca nas revoluções, mas nem mesmo o nome da juventude foi lembrado. Isso levou a muitos círculos diferentes, especialmente de jovens, a se aproximarem das revoluções com ceticismo. O desconforto estava ficando cada vez mais claro contra ambos, o bloco socialista e o bloco capitalista. Foi nesse contexto que 1968 emergiu como uma primavera na qual novas ideias se tornaram aparentes.